O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou Maurício Clever Carone como enviado especial para a América Latina. Esse anúncio ele foi feito através de uma rede social, como você vê. Trump disse que nos últimos 4 anos o caos e a anarquia tomaram conta das fronteiras norte-americanas. O republicano afirmou ainda que Clever foi escolhido por colocar os interesses da América em primeiro lugar. Clever Carone foi o primeiro presidente não latino-americano do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ele foi demitido desse cargo em 2022 por violação do Código de Ética da instituição. Para entender, então, melhor sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a professora de Relações Internacionais, Denilde Rose Hacker. Olá, professora, uma boa noite. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Record News. Boa noite, eu que agradeço pelo convite. Professora, o que essa escolha de Donald Trump sinaliza? Nós conseguimos já tentar prever aí o que ele pensa em relação a futuro de relações interamericanas, Estados Unidos com a América. O que a gente pode imaginar o que vem pela frente a partir da escolha desse nome especificamente? Olha, Renata, eu acho que não só a partir dessa escolha, mas também das escolhas anteriores, né? O secretário de Estado, que é o Marco Rubio, tem um perfil muito similar. Também indicando aí que vai ter uma visão sobre a América Latina muito mais voltada para a pressão sobre governos autoritários. Então, principalmente o Clever Carone, que é um anti-Venezuela, então mostra aí uma pressão maior que pode haver sobre a Venezuela, sobre governos mais à esquerda, que eles vêm questionando as posições, e nos dois casos, né, são pessoas que têm uma visão anti-Cuba, anti-governo cubano, também são famílias que são de imigrantes, de gerações de imigrantes de cubanos nos Estados Unidos, que têm uma visão de que o governo americano tem que pressionar mais para que o governo cubano faça mudanças do ponto de vista de maior democracia, maior liberdade e também econômica. Então, a gente pode esperar um olhar para a América Latina na perspectiva dos seus problemas, então vendo a América Latina aí como uma fonte de que o próprio Trump colocou na mensagem, uma fonte de caos na região, e que agora, com essas nomeações, ele vai dar aí uma nova virada em termos de política interamericana. O que a gente tem que entender é como que os governos latino-americanos vão reagir a essas pressões que estão aí sendo indicadas pelo Trump. Professora, boa noite. É nesse ponto justamente que eu queria olhar e entender um pouco dessa perspectiva. Quando nós temos um nome como Carone, a senhora explicou muito bem que tem uma dificuldade muito grande para qualquer negociação com nações que são autoritárias, com partidos voltados para a esquerda. Quando a gente verifica isso, a senhora acredita que pode levar a uma aproximação com a China nesse momento, que faz esses movimentos muito bem pensados, olhando para o Ocidente nesse instante? Isso pode levar a um tensionamento ainda maior com essa indicação de Carone? Pode levar a uma perspectiva desses governos de se aproximarem mais da China. Mas esse também é um outro ponto, porque o governo, ao indicar um governo que vai ser pessoas que vão ser mais linhadoras, que vão pressionar, também olhando para o espaço de ação chinesa. Há uma percepção de que a China tem atuado muito, e é na percepção não só do Trump, mas dos seus aliados, de que a China tem atuado muito livremente na América Latina. Então, que agora os Estados Unidos precisam voltar a ocupar um espaço. Então, também nesse sentido, vai indicar aí qual que vai ser a lógica da disputa entre Estados Unidos e China e como que a América Latina é vista como central nesse processo. Mas o que a gente tem visto é que
à medida que os Estados Unidos foram saindo das relações, ou deixando a América Latina como secundária, a presença chinesa passou a ser maior, não só em termos de comércio, mas também em termos de investimento e numa presença política, de maior alinhamento político com vários países da região. Então, o que o Trump está sinalizando é que ele vai voltar a ocupar um espaço que ele entende que é o espaço privilegiado dos Estados Unidos como o grande país da região. Então, isso vai gerar também disputas aí, do que a gente vai ver nas disputas geopolíticas entre China e Estados Unidos ao longo do próximo governo Trump. Professora, o Carone ele é conhecido aí por priorizar questões de segurança, como a imigração, por exemplo. Como que ele deve abordar essas pautas que são tão urgentes para Donald Trump? Todas as pessoas que estão sendo indicadas para o governo Trump, a pauta da imigração ela é central. É o discurso de que é preciso melhorar as fronteiras, de que é importante fazer ações de controle da relação com a América Latina. Então, o Carone e mesmo o próprio Rubio vem dizendo isso. O que é a dúvida é qual é o estilo. O Carone recentemente fez um artigo, né, num think tank voltado para a América Latina, em que ele sugere de que para resolver parte dos problemas não só migratórios, mas também de segurança, é preciso que os Estados Unidos volte a investir e volte a retomar um papel de prosperidade na região. Esse não é o discurso que se vê em outros aliados e outros membros do governo Trump, que entende que é preciso assumir um papel mais duro, pressionar os governos e aí da América Central, mas também o próprio México, para que esses países façam já uma ação de controle para impedir a entrada de pessoas ilegais não documentadas nos Estados Unidos. Então, ainda não se tem claro qual vai ser a posição do Carone, mas é claramente um alinhamento de que é preciso ser mais duro com as políticas de segurança, não só olhando a questão migratória, mas também olhando, Renata, a questão dos cartéis de narcotráfico e como esse narcotráfico chega nos Estados Unidos também pelas fronteiras. Então, não é diferente de outras vezes ou de outros momentos da relação entre América Latina e Estados Unidos, em que se tenha governos que são mais duros e mais incisivos nas políticas de controle e de segurança da região. Professora, olhando para os movimentos feitos por Donald Trump até aqui, esse final de semana ele participou de um evento voltado para o eleitor conservador e ali ele faz críticas muito severas em relação ao Canal do Panamá, dizendo que a gestão atual, nesse instante, cobra taxas que são abusivas e que atrapalham o comércio marítimo nesse momento. E chega a citar em algum instante, que desejava, em algum momento, se isso fosse possível, retomar a gestão desse canal que é tão importante. É possível que isso aconteça nesse momento, porque a reação foi automática, tanto também do Panamá como do México, dizendo que todas as taxas, aquilo que é feito e realizado nesse instante, segue exatamente o que diz a lei. Olhando para esse movimento, com essa volta de Donald Trump para a Casa Branca, é possível esperar que isso, em algum modo, pode ser realizado? Olha, é pouco provável que se realize pelo o grau de situação que geraria, né, de instabilidade. Mas a gente sempre tem que lembrar que o Trump é um negociador que faz ameaças para conseguir colocar na mesa de negociação uma posição melhor de barganha na negociação. O que ele está colocando aqui é, primeiro, a discussão sobre as tarifas e o custo da passagem pelo canal.
E depois é a discussão sobre o papel da China. Aí volta a China novamente para essa situação, porque hoje os Estados Unidos representam 70% do tráfico, mas a China vem ganhando peso nessa posição e também controla 2 ou 3 portos próximos, não controla o canal é controlado pelo Panamá, mas controla portos que acabam tendo aí um papel importante no fluxo de carga e de estacionamento das embarcações. Então, ela é também aqui um olhar da questão estratégica. Os Estados Unidos estão preocupados com o comércio, mas também com a sua posição estratégica e a defesa da posição estratégica nessa questão. Ele vai pressionar. Ele também, essa semana, falou que vai voltar a tentar comprar a Groenlândia, que o Canadá deveria ser o 51º Estado americano. Então, ele tem feito esse tipo de falas para mostrar, de um lado, que é o interesse americano, que ele vai fazer uma ação, uma política externa voltada para garantir os interesses americanos e pressionando os parceiros para que cedam mais em termos de ganhos para os Estados Unidos. Então a gente pode ler nessa vertente. Agora, se ele fizer a retomada, isso seria uma violação de um tratado que o próprio país assinou no governo Carter, então levaria aí uma grande disputa internacional em termos de acesso ao próprio canal. Tá certo, professora, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Jornal. Uma boa noite, até a próxima. Eu que agradeço, boa noite, bom Natal para vocês. Boa noite para você também.